Oi, gente, estamos de volta mais uma semana. Essa semana ela é um pouquinho diferente porque na segunda a gente não teve aula, foi feriado. Então, para essa semana vai ser só uma aula mesmo, tá certo? Essa semana ela antecede a prova nossa de bloco, então todas as orientações do que vai constar na prova de bloco está no arquivo que eu enviei para vocês. Dá uma olhadinha lá e qualquer dúvida, só perguntar. Na semana passada a gente falou no intensivo sobre triângulos, certo? Nessa aula a gente vai falar especialmente de um triângulo, que é o triângulo retângulo. Para isso, a gente vai estar voltando no conteúdo de polígonos e teorema de Pitágoras, que também é do ensino fundamental, tá? A gente ainda está em conteúdos lá que cobram no Enem de ensino fundamental. Então, por isso que eu não estou dando muitas teorias, porque vocês vocês já estão mais habituados com esses conteúdos. Então, só para relembrar, eu coloquei aqui uma figura, né? Como eu disse para você, a gente está falando de um triângulo retângulo. E quando a gente tem num triângulo retângulo, a gente tem a hipotenusa, que é o lado oposto a esse ângulo reto, e os outros dois ângulos são os catetos. O que depende de ser cateto oposto ou cateto adjacente é de acordo com o ângulo que a gente está observando. Por exemplo, nesse triângulo que eu coloquei, o ângulo, o meu cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B, tá certo? Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, para a primeira questão, eu escolhi uma de 2018, ela foi considerada uma questão média, tá? A gente vai estar envolvendo todos esses assuntos. Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular. Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metro quadrado é. Tá aqui as opções. Do meu lado direito eu tenho a figura. Percebam que eu tenho uma circunferência que está circunscrita em um hexágono, tá? Que ele está inscrito em um hexágono. Então, vamos lá. A primeira informação que ele me deu é que a área do círculo é 3π metros quadrados. Então, vamos usar isso. Ó, a área do círculo é 3π metros quadrados. Mas eu sei que a área do círculo é πr ao quadrado. Eu vou substituir esse S0, que é a área, por 3π. E eu fico com 3π é igual a πr ao quadrado. Tenho π antes e depois da igualdade. Posso descartar os dois. Sobra só 3, que é igual a r ao quadrado. Esse quadrado passa em forma de raiz, então eu encontro que o raio é raiz de 3. Então, vamos visualizar na figura como é que funciona. Lá na minha figura, como eu falei para vocês que o hexágono, ele é um triângulo, ele é uma figura em que é subdividido 6 triângulos equiláteros, ou seja, da mesma medida, tá? Então, eu destaquei esse primeiro triângulo aqui, onde esse R aqui, que é o raio, é o raiz de 3 que eu acabei de encontrar. Como eu ainda não sei os lados desse triângulo equilátero, eu chamei de L, tá? Se eu dividir esse triângulo equilátero aqui no meio para formar um triângulo retângulo, esse cateto aqui vai ser a metade desse lado. Ou seja, esse cateto vai ser L sobre 2. Então, eu tenho nesse triângulo retângulo que a hipotenusa é L, e os catetos é L sobre 2 e raiz de 3. Vamos aplicar Pitágoras para descobrir quanto que esse L vale. Aplicando Pitágoras, né, a minha hipotenusa é L, um dos catetos é L sobre 2 e o outro é raiz de 3. Elevando ao quadrado L sobre 2 ao quadrado, eu fico com L ao quadrado sobre 4. Já passei ele negativo, troquei ele já de posição na minha equação. E subtrair 1L ao quadrado menos 1L ao quadrado sobre 4, que dá 3L ao quadrado sobre 4. Multiplique esse 4 com 3, ele vira 12, e esse 3 passa dividindo. 12 dividido por 3, 4. L ao quadrado igual a 4 quer dizer que meu L vale 2 metros. Olha, eu já encontrei quanto que vale o lado dos meus triângulos equiláteros. Agora, como eu quero a área do hexágono, eu posso calcular a área de cada figura aqui, de cada triângulo equilátero e multiplicar por 6. Então, vamos relembrar. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
certo? Como eu tenho 6 triângulos, eu vou multiplicar por 6. E esse L eu já encontrei que ele vale 2, eu vou substituir. Então, 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3. 2 ao quadrado é 4, que eu cancelo com esse 4, sobra 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 metros quadrados. Resposta certa, letra B. Então, foi uma questão em que a gente envolveu área de circunferência, que vocês já estudaram, teorema de Pitágoras, que a gente está reforçando agora, e área de triângulo equilátero, tá certo? É uma questão tranquila, tá? Se tiver alguma dúvida na resolução, pode perguntar. Escreva somente resolução no caderno e não precisa enviar, ok? Mais um exercício. Agora, essa aqui é de 2019 e ela foi considerada um exercício fácil, tá? Então, é aquela questão que você não pode errar de jeito nenhum. Ela diz o seguinte: construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é a arte do origami. Ore dobrar, kami papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami. Utilizando uma folha de papel de 18 por 12 centímetros, assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Tá aqui a nossa figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, tá aqui as minhas alternativas e o exercício quer saber qual é a medida desse segmento. AE, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, notem que eu coloquei aqui, eu desdobrei o papel só para vocês visualizarem que esse lado do meu retângulo é exatamente igual a esse, se esse vale 12, esse também vale 12. E como esse lado aqui, ó, vale 18, aqui eu tenho 12 centímetros, para os 18 faltam 6 para completar os 18, certo? Claro que aqui forma um triângulo retângulo e um ângulo reto, e quando eu dobro, esse ângulo também é reto. Então, eu tenho dois triângulos retângulos que são congruentes, ou seja, esse lado aqui, ó, ele é exatamente esse, que mede 6. E esse lado aqui é exatamente esse, que mede 12. Aqui eu tenho um triângulo retângulo com hipotenusa x e catetos 12 e 6. Vamos aplicar Pitágoras. X ao quadrado é 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 12 ao quadrado, 144. 36 mais 144 vai dar 180. X é igual a raiz de 180. Não tem essa alternativa para a gente poder marcar e 180 não tem raiz exata. Então, o que a gente faz? Fatora. Quando eu fatoro, eu encontro 2, 2, 2, 3 e um 5. Ou seja, esse 2 e esse 3 sai da minha raiz virando um 6. E a minha resposta final, então, é 6 raiz de 5, que vai dar a letra D. Essa foi fácil porque a gente resolveu ela todinha somente com Teorema de Pitágoras. Tá certo, gente? Não esqueçam de anotar essa resolução no caderno também, tá bom? Vamos fazer só mais uma para vocês depois praticarem. Bom, eu coloquei essa aqui que foi considerada uma questão difícil, ela é de 2016, envolvendo esses assuntos, tá? Que na verdade não é tão difícil não, se você entender os conceitos e o que o exercício está te propondo, você consegue resolver ela bem fácil. Ela diz o seguinte: a bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolinho, que é uma bola menor feita preferencialmente de aço, previamente lançada. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolinho que foram jogados em uma cancha. Então tá aqui, né, a figura aqui é a bocha e aqui é o nosso que ele chama de bolinho, tá certo?
Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros que tenha ficado encostado no bolim de raio 2 centímetros. Então, eu tenho duas esferas de raio 5 e 2 centímetros, conforme ilustra essa figura 2. Considere o ponto C como centro da bocha e o ponto O como sendo o centro do bolim. Sabe-se que A e B são os pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha. E que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual a razão entre D e o raio do bolim? Bom, o que ele está me perguntando é exatamente essa distância aqui D. O que muita gente faz de errado na hora da pressa, pensa que essa distância é somente somar o raio dessa esfera maior com esse raio da esfera menor, que daria 7. Mas não é, porque se ela tivesse aqui encostando aqui nesse lugar, tudo bem. Mas como ela está mais embaixo, ela encosta. Quer dizer que ela tem que ser menor do que 7, porque ela está um pouquinho abaixo. Entenderam? Então, vamos pensar. Fiz um desenho aqui só para a gente identificar. Como o centro dessa maior é 5, essa distância até aqui que eu coloquei de vermelho mede 5. E como o raio da menor é 2, a distância que eu coloquei de verde é 2, que é o raio da menor, certo? O que eu quero saber é essa distância aqui entre A e B, que eu chamei de D, tá? Então, se eu traçar uma reta aqui e outra reta aqui, vocês percebem que esse lado também é 2, porque ele também é o raio dessa esfera, certo? Já do lado de cá, eu tenho que o raio é 5. Se essa partezinha é exatamente igual a essa e ela vale 2, o que sobra para esse lado aqui é 3. Então, desenhando esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu encontrei, é só descobrir quanto que vale esse D pelo Teorema de Pitágoras. Tá certo, gente? Então, o segredo do exercício é só você fazer essa jogada, essa sacada. Traçar uma reta entre os centros da circunferência, de tal forma que forme 7, porque o raio da maior é 5 e o raio da menor é 2. O que eu estou procurando é essa distância aqui, que é a distância de A a B, tá? E se eu traçar essa reta aqui, ela é o próprio raio que é 5, essa aqui é o próprio raio que é 2. Como esse pedacinho é igual a esse, o que sobra para esse é 3. Então, analisando, pegando somente esse triângulo aqui, ó, retângulo, eu vou aplicar Pitágoras e descobrir quanto que esse D vale, tá certo? Então, olha lá o triângulo que ficou. Ficou com esse lado medindo 3, a hipotenusa medindo 7 e esse outro cateto, o D, que é o que eu quero encontrar. Aplicando Pitágoras, eu tenho que 7 ao quadrado é 3 ao quadrado mais D ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, ele passa subtraindo 49, que vai dar 40. Então, D é raiz de 40, tá? Mas o que ele... e o meu raiz de 40 eu posso fatorar se quiser, tá? Vou deixar ele aqui por enquanto, vou deixar para fatorar no final. Porque, na verdade, o que ele quer é a razão, deixa eu voltar lá no exercício para vocês verem. A razão entre D, que é o que eu acabei de achar, e o raio do bolim. O raio do bolim é quanto? 2, que é o menor. Então, vamos escrever lá a razão, tá? Esse D é 2 raiz de 10, fatorando raiz de 40, eu fico com 2 raiz de 10, certo? Dividido por 2. A razão é a divisão. Esse 2 com esse 2 eu cancelo, sobra só raiz de 10. E a resposta certa, final, é a letra E. Então, gente, o que eu queria reforçar com vocês são essas três questões. Vocês vão, de novo, vou repetir, vocês vão colocar no caderno, não precisa enviar, porque ela é base para poder resolver as que eu pedi para vocês. Aí sim, as que eu pedi para vocês vão fazer no caderno e postar na plataforma. Espero que a plataforma já esteja liberada para postar, mas qualquer coisa depois eu vou lá e mudo a data de entrega. Tá certo? Então, se preparem para a prova de bloco, que é a semana que vem. Refaçam os exercícios, se possível, que vocês já fizeram antes, ok? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me procurar,
tá certo? Assim que passar a prova de bloco, podem ir no nosso mural que vai estar lá o gabarito pra gente comentar, ok? Então, até mais, bom final de semana para vocês e estudem!